Uma coisa que eu venho notando muito, como eu tenho filhos jovens, né? Eu tenho um adolescente de 24 e um teenager de 14, mas eu vejo muito essa movimentação. E uma coisa que vem me preocupando muito, não com relação aos meninos, mas eu vejo em torno e vejo muito nas festas e tudo, é a bebida, como o álcool está sendo introduzido cada vez mais cedo na vida das crianças. Eu vejo meninos, sei de histórias de meninos de 14, 15, 13 que já estão bebendo e não bebem pouco. Meninos de adultos já, 21, 22, que bebem muito, mas assim, é demais, é uma quantidade exagerada. Então, assim, eu fico às vezes notando, vendo assim, eu comecei até os meus 35, 36 anos de idade, eu não bebia álcool. Não bebi álcool, até porque eu era atleta, aí da atleta eu comecei a trabalhar, trabalha-se muito, então eu simplesmente não bebia álcool. Eu não bebia vodka, não bebia uísque, não bebia nada disso. E a minha alimentação, né, regrada, direitinha e tal, e fazendo muita atividade física. Eu noto os benefícios que eu tenho com a minha idade, eu já estou com 46, eu noto que eu levo bem, né, o cansaço, eu não sinto tanto cansaço assim. Por exemplo, eu agora procurei ortomolecular já como uma forma de prevenção, me preparando aí para uma, né, lá para os 50, 55, que vem, né, vai vir uma menopausa aí pela frente, então a gente vai se preparando para isso. Eu sempre me preocupei muito com essa história de prevenção, porque minha mãe teve câncer e foi tudo muito rápido, então eu sempre fiquei muito ligada com essa história de prevenção, de cuidados com a alimentação, etc e tal. Realmente, durante a nossa vida, nós passamos por esse processo de envelhecimento que é natural, que é fisiológico. Então, é natural que a gente vá, conforme a gente vai envelhecendo, perdendo essa musculatura e substituindo parte dessa musculatura por gordura. Infelizmente, né? É indesejável para todo mundo, mas isso acontece. Então, assim, tem estudos que falam que a partir dos 30 anos de idade, esse processo já começa a ficar um pouco mais acelerado. E é claro que, a depender da alimentação, do estilo de vida, como a Glenda muito bem colocou, que já tem uma alimentação mais saudável, mais equilibrada desde muito nova, isso com certeza vai impactar no quanto essa pessoa vai antecipar ou não esse processo de envelhecimento. Então, quanto pior a nossa alimentação, quanto pior o nosso estilo de vida, menos atividade física, mais sedentarismo, uma alimentação rica em açúcar, gordura, são processos alimentares de estilo de vida que elas aceleram esse processo de envelhecimento. Então, a Glenda, por exemplo, se ela tivesse um estilo de vida muito ruim, sem prática de atividade física, alimentação ruim, talvez ela tivesse sentido essas pequenas alterações que ela já começou a sentir com 25 anos, com 30 anos de idade. Isso é muito comum e no consultório a gente pega, assim, eu tenho recebido pacientes super jovens que relatam, meu rendimento intelectual, energético, reduziu absurdamente, eu sinto que a minha digestão está ruim, que meu intestino está ruim, e muito disso não só pelo envelhecimento, mas também pelo estilo de vida. Então, realmente, a alimentação tem um papel super, super importante, e uma alimentação mais equilibrada, mais saudável, ela pode sim prevenir esse processo de envelhecimento precoce, com certeza. Comecei a beber álcool, muito, logicamente, socialmente, mas eu introduzi o álcool muito tarde, muito tempo depois. Sempre fiz atividade física e sempre cuidei da alimentação. Então, quando eu olho para os jovens hoje em dia, que introduzem o álcool de uma maneira muito, né, muito cedo e muito intenso, né, bebe-se muito, e aí a história do cigarro e a história desse cigarro eletrônico, tudo muito novo, muito cedo, eu falo, nossa, imagina essa geração quando chegar aos 40, porque não é agora que eles sentem. E agora você, doutora, está me dizendo que cada vez mais cedo aparecem jovens no seu consultório já reclamando de um processo que eles deveriam sentir daqui só a 10, 15 anos, serve de alerta aí, né, para os jovens e para os pais desses jovens, né? A gente começa as mudanças e essa prevenção na gestação. Então, quando chega uma gestante, a gente já começa o trabalho, na verdade, antes da gestação, a saúde materna e paterna. Elas são essenciais para que a gente forme um feto saudável e ao longo da gestação essa mãe vai com esses hábitos de vida mais saudáveis, alimentação, atividade física, vai formando uma criança também que tende a ser mais saudável. Então, toda essa questão alimentar preventiva já vem antes.
E aí, quando a gente vê a criança na introdução alimentar, que isso, né, a Glenda muito bem colocou dos jovens, adolescentes, já com todo esse hábito de vida desregrado, a gente vê que as crianças também estão assim. As crianças não estão mais se exercitando, as crianças estão cada vez comendo mais alimentos industrializados, porque os pais muitas vezes ficam na correria de trabalho, não tem o tempo de dedicação a fazer uma alimentação mais saudável para a criança, e a conta chega. A conta chega e ela tem chegado cada vez mais cedo. Inclusive nessa questão do cigarro, nessa questão da bebida, o nosso corpo, ele encara o álcool e todas as substâncias do cigarro como toxinas. E o excesso dessas toxinas, juntamente com o sedentarismo, com alimentação pobre em minerais, vitaminas, fibras, compostos bioativos, isso é altamente prejudicial ao organismo, isso vai envelhecendo as nossas células. E o cérebro é uma das primeiras estruturas que sentem isso, né? Então, o álcool é altamente tóxico. E a gente sabe que esse aumento da ingestão de bebida alcoólica, esse estilo de vida, ele vem acompanhado também de noites mal dormidas, né, porque eles saem para as baladas, e não é só bebida, é muito mais, né, Glenda? Então, vem, assim, um estilo de vida muito desregrado, né, de madrugadas em claro, e assim, inclusive lá no laboratório a gente estuda um hormônio super importante que é a melatonina, e ela precisa da escuridão da noite para ser produzida, e inclusive ela está muito associada com esse processo de envelhecimento, né? Naturalmente a gente reduz esse hormônio, mas existem alguns fatores da nossa vida que aceleram esse processo, inclusive as noites mal dormidas, que vem acompanhada aí desse estilo de vida desregrado. Então, com certeza, a prevenção é sempre o melhor caminho, e ela deve começar desde a gestação.